Olá, estudante do futebol, seja bem-vindo ao canal. E hoje teremos um novo vídeo sobre o desempenho dos times brasileiros em mundiais de clubes. O Brasil se encontra atualmente na segunda colocação dos países que mais venceram o Mundial de Clubes, também contando como o primeiro país que mais tem títulos em mundiais de clubes dentre os países da América do Sul. O Brasil possui 10 títulos mundiais de clubes e também se encontra com uma grande variedade de participantes e de campeões, tendo 6 campeões e tendo 10 participantes em mundiais ao todo, e ficando somente atrás da Espanha no número de títulos, já que a Espanha possui 12, sendo delas 8 do Real Madrid, 3 do Barcelona e 1 do Atlético de Madrid, enquanto o Brasil possui 10 títulos, sendo deles 3 do São Paulo, 2 do Santos, 2 do Corinthians, 1 do Grêmio, 1 do Flamengo e 1 do Internacional, além das participações de Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, vamos ao vídeo. Começando com o desempenho em mundiais, o São Paulo Futebol Clube possui 100% de aproveitamento, estando invicto e além de ter conquistado todas as vitórias em todos os jogos, sem nenhum empate, sem nenhuma derrota, somente vitórias. Vale notar também que o São Paulo tem um histórico de ter uma vitória com um gol de diferença em todos os jogos. Vamos ao exemplo. O São Paulo enfrentou o Barcelona na final e venceu por 2-1. Enfrentou o Milan no ano seguinte e venceu por 3-2. E no Mundial de 2005 venceu por 3-2 o Al Ittihad e venceu por 1-0 a equipe do Liverpool na final. O São Paulo possui 3 títulos em 3 participações, conquistando em 1992, 93 e 2005, tendo 4 jogos e 4 vitórias, além de ter feito 9 gols e sofrido somente 5, tendo um saldo de gols de 4 positivo. O Santos Futebol Clube vem logo na sequência, tendo participado 3 vezes do Mundial de Clubes. O Santos foi o primeiro clube brasileiro a participar de um Mundial de Clubes, tendo conquistado na sua primeira participação e logo na segunda, logo na sequência, conquistando em 1962 e 1963. Pelé e companhia venceram a equipe do Benfica de Portugal num grande placar, tendo vencido o primeiro jogo por 3-2 e tendo conquistado a vitória em Portugal por 5-2. E também a vitória em 1963 sobre o Milan, tendo perdido por 4-2, vencido por 4-2, devolvendo o placar e jogando a terceira partida de desempate e vencendo por 1-0, além do vice-campeonato em 2011, perdendo para o Barcelona por 4-0. O Santos foi a equipe que mais fez gols em mundiais, tendo feito 18 gols, e mais sofrido, tendo sofrido um total de 15 gols, além de ter feito mais gols em uma final entre os brasileiros e também ter tido a maior derrota em finais dos times brasileiros e também um dos únicos times a terem jogado 3 partidas em uma final de Mundial de Clubes para desempatar a decisão. O Santos fez um total de 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas, tendo um aproveitamento de 66,66% em finais. O Sport Clube Corinthians Paulista também demonstra não ficar para trás quando o assunto é Mundial de Clubes, demonstrando cada vez mais tradição nessa competição. O Corinthians foi o primeiro clube a se tornar campeão mundial do torneio realizado pela FIFA, e além também de ser o único não europeu figurando entre os maiores campeões do Mundial de Clubes realizado pela FIFA, possuindo 2 títulos em 2 participações, nos anos de 2000, na primeira edição, e em 2012, sendo também o último não europeu campeão mundial. O Corinthians, dentre esses jogos em mundiais de clubes, realizou 6, sendo 4 deles no Mundial de 2000, realizado no Brasil. O Corinthians venceu por 2-0 o Raja Casablanca, empatou por 2-2 contra o Real Madrid, sendo o Real Madrid o único que fez gol no Corinthians, e 2-0 sobre o Al Nassr, o time que atualmente conhecemos como o time do Cristiano Ronaldo.
e além de ter jogado a final contra o Vasco, empatado em 0-0 e tendo conquistado nos pênaltis em pleno Maracanã. E em 2012, derrotando o Al-Ahly por 1-0 na semi e o Chelsea por 1-0 na final, sendo os 2 gols feitos pelo Paulo Guerreiro. O Corinthians, ao todo, tem 8 gols feitos e 2 sofridos, tendo o maior saldo dentre os clubes brasileiros, mais de 6. E também possui 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, não tendo nenhuma derrota, estando invicto até o momento e sendo 100% de aproveitamento em finais. O Grêmio Futebol Porto-Alegrense foi o primeiro clube do Sul a conquistar o Mundial de Clubes. O Grêmio também foi um dos que mais participou do Mundial, ao lado do São Paulo, do Santos, do Flamengo e do Palmeiras, com 3 participações, e isso devido às 3 Libertadores. O Grêmio foi o único a enfrentar, dentre os clubes brasileiros, um europeu na final nos pênaltis. Ou seja, o Grêmio foi o único que conseguiu, com um jogador a menos, dentre os clubes brasileiros, a segurar o campeão europeu até a final, onde foi decidida nos pênaltis, já que o Corinthians, quando foi campeão, decidiu nos pênaltis contra o Vasco, outro brasileiro. O Grêmio, em 3 participações, conquistou um título em 1983 e 2 vices, em 1995 e 2017. O Grêmio fez 4 jogos, com elas 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tendo jogado contra o Hamburgo na final de 83 e vencido por 2-1 na prorrogação, tendo empatado com o Ajax em 0-0 em 1995 e perdido nos pênaltis, e em 2017 vencendo do Pachuca do México e tendo perdido para o Real Madrid por 1-0 na final. O Grêmio fez ao todo 3 gols e 2 sofridos, tendo saldo de gols de 1 positivo. O Clube de Regatas do Flamengo concluiu hoje a sua 3ª participação em mundiais de clubes. Sendo o único clube do Rio de Janeiro a conquistar o título mundial, o Flamengo também possui a maior vitória sem sofrer gols em finais de mundial entre os clubes brasileiros. O Flamengo possui um título, tendo conquistado na sua primeira participação, ao vencer o Liverpool por 3-0 em 1981. Na sua segunda participação, em 2019, o Flamengo derrotou o Al-Hilal na semi por 3-1 e novamente enfrentou o Liverpool na final, mas dessa vez para a vitória dos ingleses na prorrogação por 1-0. E nesse ano, o Flamengo concluiu em 3º lugar, sendo eliminado pelo Al-Hilal por 3-2 e vencendo a decisão do 3º lugar por 4-2 sobre o Al-Ahly do Egito. Das 3 participações, o Flamengo fez 5 jogos, venceu 3, perdeu 2, tendo feito 12 gols, sendo o segundo clube brasileiro com mais gols em mundiais, tendo sofrido 7 e tendo um saldo de gols de mais 5, sendo o segundo clube com mais saldo de gols, apenas atrás do Corinthians, que tem 6. O Sport Clube Internacional de Porto Alegre também tem um título mundial, sendo o último brasileiro inaugural de títulos, já que o Corinthians, que venceu em 2012, já havia conquistado o título em 2000. O Inter tem 100% de aproveitamento em finais, tendo jogado somente uma final e vencido na sua primeira participação em 2006 sobre o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho por 1-0, tendo passado antes pela semifinal ao derrotar o Al-Ahly do Egito por 2-1. O Internacional também tem uma marca de ser o primeiro sul-americano eliminado em uma semifinal, perdendo para o Mazembe do Congo, o campeão da África, em 2010, perdendo por 2-0, mas conquistando o 3º lugar, vencendo o Seongnam da Coreia do Sul por 4-2 na decisão do 3º lugar. O Internacional, em 2 participações, realizou 4 jogos, tendo 3 vitórias e 1 derrota, tendo feito 7 gols e sofrido 5, e com saldo positivo de 2. A Sociedade Esportiva Palmeiras também foi um dos clubes que mais participou dos mundiais de clubes dentre os times brasileiros, tendo participado 3 vezes graças às 3 Libertadores. A sua primeira participação foi em 1999, perdendo por 1-0 para o Manchester United, e logo voltando em 2020, perdendo assim na semifinal para o Tigres do México por 1-0
e perdendo a decisão do terceiro lugar para o Al-Ahly do Egito nos pênaltis, após um 0-0, sendo o primeiro clube a ficar em quarto lugar dentre os times da América do Sul. O Palmeiras também tem a marca de ter levado 3 jogos para conquistar sua primeira vitória em mundiais e para fazer o seu primeiro gol em mundiais. O Palmeiras, dessas 3 participações, conseguiu 2 vices, sendo o segundo vice em 2021, passando pelo Al-Ahly por 2-0 na semi e perdendo por 2-1 para o Chelsea. E tem o quarto lugar em 2020. Dentre essas 3 participações também, o Palmeiras fez 5 jogos, teve apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E tendo também feito 3 gols e sofrido 4, com saldo negativo de -1. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o segundo clube do Rio de Janeiro a participar do Mundial e vem logo na sequência desse vídeo devido à boa campanha que fez, mesmo não sendo o campeão. O Vasco participou 2 vezes do Mundial de Clubes, em 1998, devido ao título da Libertadores, e em 2000, na primeira edição do Mundial realizado pela FIFA, também devido ao título da Libertadores de 98. O Vasco, na primeira participação em Mundial, perdeu na final para o Real Madrid por 2-1. Logo no ano de 2000, o Vasco participava pela segunda vez, no grupo com o Necaxa, com o South Melbourne e também com o Manchester United, tendo estreado contra o South Melbourne da Austrália, vencendo por 2-0, e logo na sequência participando e contribuindo na eliminação do Manchester United, que foi considerada a pior participação de um clube europeu em Mundial, tendo ficado na classificação geral em 5º lugar e na fase de grupos ter ficado em 3º e não ter passado para a final, nem menos para a decisão do 3º lugar. O Vasco venceu o Manchester United por 3-1 e derrotou o Necaxa do México por 2-1 na última rodada, passando assim em primeiro lugar com 9 pontos, com 100% de aproveitamento, e perdendo na final para o Corinthians nos pênaltis após o empate em 0-0. Com essas 2 participações, o Vasco conquistou 2 vices, tendo feito 5 jogos, tendo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tendo feito 8 gols e sofrido 4, com saldo positivo de 4 gols. O Cruzeiro Esporte Clube foi o primeiro clube de Minas Gerais a participar do Mundial de Clubes. O Cruzeiro é o único clube que nunca venceu uma partida em mundiais e não marcou nenhum gol em mundial. O Cruzeiro participou 2 vezes do Mundial de Clubes, tendo participado em 1976, graças ao título da Libertadores, tendo enfrentado o Bayern de Munique, perdendo por 2-0 na Alemanha, num jogo embaixo de neve, e tendo empatado em 0-0 no Brasil. E em 97, perdendo para o Borussia Dortmund por 2-0. O Cruzeiro, nessas 2 participações, teve 3 jogos ao todo, com 2 derrotas e 1 empate. Nenhum gol feito e 4 sofridos, com saldo negativo de 4 gols. E por fim, encerrando a participação dos clubes brasileiros em mundiais, o 10º clube, que é o Atlético Mineiro, o único que não enfrentou nenhum time europeu e nem chegou na final até o momento desse vídeo. O Atlético Mineiro, na sua única participação, terminou em 3º lugar em 2013, ao perder para o Raja Casablanca na semifinal por 3-1 e ao conquistar a decisão do 3º lugar sobre o Guangzhou Evergrande da China, ao vencer por 3-2. O Atlético Mineiro, em 2 jogos, teve 1 vitória e 1 derrota, tendo feito 4 gols e sofrido 5, com um saldo negativo de -1 gol. Esse então foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Mais alguma sugestão é só colocar nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Sinta-se à vontade para poder também ver o vídeo dos maiores campeões de cada década na Itália. Lembrando também que em breve lançarei o vídeo do maior campeão de cada década em Portugal também. Mais sugestões, só deixar no comentário. Um abraço e até a próxima.